amareis o vosso próximo e odiarei os vossos inimigos. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam, a fim de serdes filhos do vosso Pai que estás nos céus e que faz se levante o sol para os bons e para os maus, e que chova sobre os justos e os injustos. Porque se só amardes os que vos amam, qual será a vossa recompensa? Não procedem assim também os publicanos? Se apenas os vossos irmãos saudardes, o que é com que isso fazeis mais do que os outros? Não fazem outro tanto os pagãos? Essa passagem já dá para a gente conversar bastante, né, nesse contexto de amar os inimigos, quando Jesus nos orienta. E lá no transcorrer do Evangelho, Jesus nos orienta não no sentido de que devemos amar como nós amamos um amigo, né? Mas é justamente não ter esse sentimento de odiar, ou tentar pelo menos orar por aqueles que vos perseguem e caluniam. É claro que falar se torna às vezes muito fácil, agir é o que nos pega diariamente. Mas ao longo da nossa conversa dessa noite, retribuir o mal com o bem é pelo menos já tomar a consciência das nossas atitudes, dos nossos sentimentos e pensamentos. Para falar um pouquinho sobre retribuir o mal com o bem, precisamos falar sobre a existência de Deus. E no Livro dos Espíritos, a pergunta: que é Deus? E a resposta que os Espíritos nos trazem: que Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. Se Ele é a inteligência suprema, lá na questão 9, em que fala em que é que, na causa primária, se revela uma inteligência suprema e superior, então, a todas as inteligências? E a resposta dos Espíritos diz: pela obra se reconhece o autor. Pois bem, vede a obra e procurai o autor. Olhando para nós, reconhecemos o autor. Para a natureza, para tudo o que nos cerca, Deus é a causa primária e a inteligência suprema. Por que eu trago essas questões das provas e existências de Deus? Porque se a gente for debater e questionar, mas então por que, se Deus é a causa primária e a inteligência suprema, se Ele nos cria, nós somos parte dele, então por que existe o mal? A gente vai pensando, vamos refletindo sobre nessa linha de raciocínio. Falando de Deus, quais são os seus atributos? Deus é único. Não existe um outro para ser subordinado ou melhor que Ele. Deus é imutável. Ele não está sujeito a mudanças. Deus é imaterial. A sua natureza difere da matéria da qual nós conhecemos. Deus é eterno. Ele não teve começo e não terá fim. Deus é onipotente, poder supremo. Deus é justo e bom. Ele não procede injustamente ou com parcialidade. Eu vou ser melhor com Fidelis ou pior com o Carlos, com nenhum dos seus filhos. Então, esses são os atributos de Deus. E onde está escrito a lei de Deus? Na questão 621, os Espíritos nos trazem que a lei de Deus está escrito na nossa consciência. É o que vai reger, o que mais ou menos a gente vai, em nossas atitudes, pelo bem ou pelo mal, a nossa consciência ela vai ser um termômetro.
um juiz. Nós não precisamos de algo punitivo que não seja da nossa própria consciência. E Deus é tão justo e bom que faz com que nós mesmos nos percebamos de nossas fraquezas e limitações, através da nossa consciência, desse perceber, desse olhar, para que possamos mudar nossas atitudes e galgando a nossa evolução espiritual. E é por isso que nós estamos aqui, em aprendizado. E é nessa viagem interior que temos todos esses atributos, pois somos filhos deste Pai misericordioso, justo e bom, e temos os recursos. Vamos lapidando esses recursos aos poucos. É claro que são várias existências, né? Já que acreditamos em várias, não em uma vida só, mas ao longo de várias experiências das quais tivemos. Então nós vamos lapidando do que éramos antes, do que somos hoje e do que queremos ser amanhã. E o bem está presente em nós. E nós é que precisamos desenvolver. E se a gente for perguntar para nós mesmos, é fácil mudar, agir diferente? Não, não é. Requer esforço. E se perguntarmos às vezes por que o bem ele é tímido e o mal é audacioso, né? A gente sempre ouve, né, nas próprias obras espíritas, porque é mais fácil praticar o mal, porque o bem vai requerer mais esforço. E se eu comparo com o meu irmão, que às vezes leva uma vida mais tranquila, sem responsabilidades, comparando com, de repente, eu procuro vir na casa espírita ou fazer o bem. Se eu ficar comparando sempre com o outro em termos de material, o que ele tem, o que ele deixa de ter, eu não vou conseguir me desapegar dos detalhes que, para Deus, não é importante para a minha evolução espiritual. E o conceito de bem? Para os espíritos da codificação espírita, por exemplo, o bem é tudo o que é conforme a lei de Deus, e o mal é tudo o que dela se afasta. Assim, fazer o bem é proceder de acordo com a lei de Deus. Fazer o mal é infringir essa lei. Aí aqueles que não fazem nada também estão fazendo o mal, porque não estão fazendo o bem. É aquilo o que a gente fala que fica em cima do muro. E o bem e o mal estão destinados a todas as pessoas, independente do nível evolutivo em que se encontram. Seja uma pessoa mais esclarecida, que de repente tem a luz do Evangelho, ou seja a pessoa que está numa outra posição, numa outra igreja, comparado com o irmão que ainda não tem os conhecimentos e os esclarecimentos. Agir no bem ou mal cabe a todos nós. E o bem está relacionado à virtude. No mais alto grau, é o conjunto de todas as qualidades essenciais que constituem o homem de bem, que está lá também, é um outro item do Evangelho segundo o Espiritismo. Ser bom, caridoso, esse é o homem de bem. Laborioso, sóbrio, modesto, ele tem todas essas qualidades. Então, por que razão a gente age no mal? Quais seriam os motivos que nos levam a agir no mal? Se a gente for pensar, refletir sobre essas questões, tem a ver, né, se Deus nos criou, se nós temos a essência de Deus, então por que seus filhos agem no mal e os outros agem no bem? Tem a ver com o nosso livre arbítrio, né? E também porque o mal é necessário para galgarmos
a nossa evolução. Aqui o Kardec nos traz, na questão 629, que os espíritos foram criados simples e ignorantes. Todos. Deus deixa ao homem a escolha do caminho. Vejam bem, tanto pior para eles se tomam o mau caminho, a sua peregrinação será mais longa. Se não existissem montanhas, vejam como os espíritos nos trazem, como que bela resposta, que belo entendimento. O homem, ele não compreenderia que se pode subir e descer. E se não existissem rochas, não compreenderia que há corpos duros. É preciso que o espírito adquira experiência. E para isso é necessário que se conheça o bem e o mal. Para vivenciar. E a partir daí, quais são as escolhas que a gente vai querer tomá-las? Há quem não consiga fazer o bem, se a gente for pensar, já que o mal é necessário. Kardec nos traz que não há ninguém que não possa fazer o bem. Somente o egoísta nunca encontra a oportunidade de o praticar. Basta que se esteja em relação com outros homens para se ter ocasião de fazer o bem. E cada dia da existência oferece essa possibilidade a quem não estiver cego pelo egoísmo. E fazer o bem não consiste somente em ser caridoso, mas em ser útil na medida do possível, toda vez que o auxílio se fizer necessário. Aqui a gente pode abranger diferentes formas de se fazer o bem. Começando por quando a gente leu os primeiros slides, sobre como que eu vou amar os meus inimigos, pelo menos orar, começando por orar. Se eu não consigo, de repente, talvez pedir desculpas por alguma atitude que eu tenha cometido. Eu posso orar. Se eu não consigo me aproximar, eu posso ajudar alguém que aparece no meu caminho de diferentes formas. Não necessariamente a caridade se dá por esmolas ou por querer algo material. Pode ser algo que você pode fazer por um amigo, por um desconhecido, na sua forma do seu trabalho como profissional. As oportunidades, elas sempre estão no nosso caminho. Então isso são, todos os seres, filhos do Pai misericordioso, têm e terão que fazer o bem, né? O tempo é diferente para cada um. O tempo é diferente para o Fidelis, para mim, para o Carlos, para todos os filhos do nosso Pai misericordioso. E com relação à pergunta anterior, em 2 slides anteriores, falando sobre a questão da presença do mal, como é que a gente vai conseguir, né, superar as nossas tendências que está lá no Livro dos Espíritos? Por que tudo isso me atrai, essa tendência para qualquer situação da nossa vida? Que brechas que a gente se conecta com os pares simpáticos para essa tendência? E se a gente cair? Eu vou me culpar? Como que eu vou superar essa tendência negativa? Que por vezes ela se repete de uma outra existência e ela vem nesta como uma forma de eu me perceber, entre aspas, para não cair em tentação. Que decisão eu devo tomar? Estamos no mundo de provas e expiações. Ninguém aqui é perfeito. Eu não sou perfeita por estar falando de um tema, retribuir o mal com o bem. Todos estamos no mesmo barco. Ninguém aqui é melhor que ninguém. Cada um tem o seu tempo de perceber, né? Estamos envoltos por pessoas, por espíritos desencarnados. Aqui nós, conhecedores da doutrina espírita, sabemos
E não existe justificativa para que eu tenha uma certa tendência, mas é porque eu tenho, sabe, eu tive essa dificuldade de lidar com tal situação. Faz parte do meu ser e cabe a mim me perceber, lapidar, e aquilo que Joana de Ângeles sempre nos fala: se você errou, você não se culpa, porque a culpa traz uma dor maior. E aí é onde entra Jesus, né? Vá, não pegues mais, no sentido de mude a tua forma de perceber, a tua forma de agir. E estar em vigilância. Os esforços que vamos empreender é o que iremos mudar as nossas escolhas. Diminuir os nossos sofrimentos. Os sofrimentos, eles fazem parte do nosso planeta. E Emmanuel diz que hoje estamos na melhor versão de nós mesmos do que éramos antes, na existência anterior, há 100 anos atrás. E é aí que nós vamos galgar numa versão mais aperfeiçoada no amanhã. Lembrando que estamos no planeta de provas e expiações. E é necessário esse zelo conosco. Ter o cuidado com o meu aperfeiçoamento moral. Os meus erros cometidos, e o que eu posso fazer é mudar a minha atitude. E para mudar a minha atitude, eu tenho que ter vontade de mudar. Vou me punir, o que eu falei anteriormente? E quais as soluções então para resolver a situação? E aí trago o exemplo de Saulo em Damasco. Ficou pequenininho. Quando Saulo de Tarso observara rigorosamente as prescrições legais, com zelo feroz, chegando ao cúmulo de consentir na morte do protomártir Estevão e de outros, como também ao encerrar nas grades muitos cristãos. O entusiasta fariseu tornou-se, então, quanto mais inimigo dos seguidores de Jesus, arvorando-se no direito vergonhoso de inquisidor religioso em Jerusalém. Na estrada, perto da cidade, repentinamente uma luz brilhante cai sobre eles e seus companheiros, derrubando-os. De imediato, todos se levantaram, exceto Saulo, desde que se achava prostrado por terra. Ouviu-se então uma voz em língua hebraica dizendo: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura causa é recalcitrares contra os aguilhões. E respondeu ele: Quem és tu, Senhor? O destemido fariseu recebe a seguinte resposta: Eu sou Jesus, que você me persegue, a quem me persegues? E imediatamente, Saulo, que depois vira Paulo, imediatamente ele, sem questionar, ele pergunta: O que queres, Senhor, que eu faça? Um grande apóstolo, para quem conhece a história de Paulo. Ele não pensou: mas eu persegui os cristãos, eu fiz isso, eu fiz aquilo. Mas você, Jesus, tanto que eu te procurava, o que queres que eu faça? Um homem destemido era um apóstolo do qual Jesus estava procurando. E o que nós perguntamos para Jesus? O que queres que eu faça, Jesus? E o mal só existe quando nós alimentamos. E o outro? Quando o outro age no mal, eu devo revidar? O mal só é realmente mal para quem o pratica. E o mal é temporário, porque Deus é soberanamente justo e bom. Haroldo Dutra nos fala que se o outro age no mal, por exemplo, vou pegar o Fidelis, só um exemplo. Eu ajo no mal com o Fidelis. Se ele tenta revidar e dizer: Não, Rília, peraí, você está errada. Como eu sou boa em praticar o mal, o Fidelis vai perder, porque eu sou tão boa nisso
que aí é onde ele vai ter o desequilíbrio, ele vai se irritar. É mais ou menos para a gente pensar nesse sentido. A pessoa, ela tem essa natureza da maldade, porque ele é bom em ser mal. Então esse sentimento, se a gente alimentar, a gente fica não só quando estamos encarnados, e aí, se a gente não toma consciência, a gente parte daqui para o outro lado com os mesmos sentimentos. Eu, Rila, não vou mudar. Não será a natureza, como a gente conhece, não dá saltos. Então, quando vivenciamos o bem, já nos aproximamos de Deus. E por menor que sejam as nossas atitudes, por menor que seja, já nos afastamos do mal. E praticar o bem, nós sentimos o júbilo, né? E ele deve ser vivido, vivenciado por cada um. Lembrando que cada irmão tem o seu tempo de vivenciar. Eu trouxe aqui, até quem tiver a oportunidade de ler o livro Para Uso Diário, de Raul Teixeira, que ele fala nesse capítulo Trabalhe para o Bem. Não sei se alguém aqui já leu o livro, essa obra. Que eles, resumindo, para a nossa reforma íntima, né, essa mudança que a gente tanto fala, é necessário. Por isso que o bem comparado com o mal é difícil, porque requer esforço, disciplina, mudança de hábitos, mudança de pensamentos, sentimentos e por aí vai. Então, para encontrar o caminho, se libertar do egoísmo, do orgulho que está lá no Evangelho, que são as chagas da humanidade, como eu encontro o meu propósito, eu procurei Deus, eu não encontrei, eu procurei a mim mesmo, eu não me achei, eu procurei no meu próximo e eu encontrei esses três. Eu encontrei a Deus, eu encontrei a mim e ao meu próximo. Porque é através do meu próximo que eu tenho a oportunidade de me mudar e lapidar as minhas más tendências. Aí é onde entra a reforma íntima, que é necessário, é quando necessitamos desses ajustes. Joana de Ângeles nos traz que o ser consciente é aquele que se aceita como se é, não se culpa nem se justifica, apenas se transforma. Identificar-se segue o trabalho da transformação para o melhor. O alto amor ensina a encontrar-se e desvela os potenciais que Jesus já nos diz que cada um tem dentro de si. A autoestima leva à fraternidade, ao convívio saudável, e a oração amplia-se a faculdade do entendimento da existência e dessa vida real que queremos. Só trouxe uma linha do tempo, como pensando em tudo aquilo que as obras da codificação espírita nos traz, sobre as existências das quais aqui nós já passamos pelo menos algumas, né? O que nós possamos refletir nessa noite sobre esse convite ao bem. Cada um tem a sua realidade, ela é única, ela é individual, para mim, para você. Não podendo ser medida, nem comparada. E que todos nós temos uma meta. Se partirmos desse pressuposto que eu tenho uma meta para galgar para a minha evolução, eu já estou dando os meus primeiros passos. O caminho para a conscientização, a vigilância natural sem tensão, fundamentando-se na intenção libertadora, palmilhado com naturalidade e o cuidado. E Jesus, na condição excepcional do psicoterapeuta, recomenda a vigilância antes da oração, como uma forma de autoencontro, para depois eu me entregar para Deus sem a preocupação outra alguma. Tudo bem, ficou bem pequenininho e a letra... Eu não sei se dá tempo, eu não sei se é... Mas eu posso... Eu vou tentar, acho que ler pelo celular. Tem essa música, não sei se vocês conhecem, do Daniel Espíndola Black, que até no YouTube vocês podem escutar em casa. Ela foi
cantada por Milton Nascimento e esse cantor Daniel Black. Deixa eu só botar aqui que daí eu tá muito. Oi? Eu só vou pegar a letra mesmo. Opa. Não vou cantar toda ela, eu não vou cantar, eu só vou. Não estou conseguindo ainda. Maior. Eu sou maior. E tem a ver com essa questão de que, só para a gente refletir, eu não vou ler toda ela, mas um pedacinho, no sentido de que quem eu sou, quem é cada um de vocês aqui, quem é cada um de nós. Se a gente for pensar, lembra naquela linha do tempo e o quem eu sou agora? Retribuir o mal com o bem, um passo de cada vez. Se eu não posso retribuir ainda, trabalhar, eu não consigo trabalhar com o outro, então trabalhe consigo mesmo. Eu sou maior do que era antes, estou melhor do que era ontem. Eu sou filho do mistério e do silêncio. Somente o tempo vai me revelar quem sou. Eu sou maior do que era antes, estou melhor. As cores mudam, as mudas crescem, quando se desnudam, quando se esquecem daquelas dores que deixamos para trás. Sem saber que aquele choro valia ouro, estamos existindo entre mistérios e silêncios, evoluindo a cada lua, a cada sol. Será certo ou se errei? Se eu sou súdito, se sou rei? Somente atento à voz do tempo saberei. Eu sou maior do que era antes e estou melhor do que era ontem. E assim vai. Escutem na voz de Milton Nascimento, que é uma música, e a letra para mim tem tudo a ver com esses tempos que estamos vivendo, e é necessário pelo menos esse autoconhecimento, esse acolhimento para nós mesmos, para depois eu agir com o outro, um passinho de cada vez e cada um no seu tempo. Tem só uma última imagem do nosso Mestre Jesus, abraçando a cada um de vocês, confortando. Obrigada pelos olhares de carinho e de atenção. Obrigada. Nós que agradecemos. Agradecemos a Rita pelo esforço, pelo estudo, por nos trazer essas informações, por lembrar